Evangelho, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de Santa Isabel da Hungria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Isabel da Hungria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos traz a lamentação de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cidade de Jerusalém. E vejam, em um dia em que também celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, uma rainha que, tendo muito jovem se esposado, deixou as terras férteis e tão cheias de luz da Hungria para assumir a participação do reino das regiões da Alemanha, junto com seu marido, né? Ela, ao se casar, se torna então agora membro da família real de Luís IV da Turíngia. As regiões alemãs sempre foram regiões mais pobres de terreno, de recursos, de meios. E dessa forma, a rainha, que outrora era filha, em uma casa nobre e de grande proeminência, agora passa a esposa do rei de uma região empobrecida e muito limitada. Entretanto, o coração de Isabel, que já desde muito jovem começou a amar aquilo que era do Senhor e a ter uma urgência de amor por tudo aquilo que vinha da parte de Deus, abraçou com tanto carinho e devoção o sofrimento do povo daquela região, onde agora passava a ser soberana ao lado do seu esposo, dedicando a sua inteira vida ao cuidado dos mais pobres. Isabel soube identificar na vida daqueles que mais sofriam a presença de Cristo. Vamos ver que no final de sua vida ela parte aos 24 anos, muito jovem. Aos 20 anos, toma uma decisão muito importante de viver a pobreza de maneira muito comprometida naquilo que hoje nós chamaremos a Ordem Terceira Franciscana. Como leiga, fez o voto de consagração. Nós vamos ouvir daqui a pouco essa passagem da vida de Santa Isabel, rainha. É importante colocarmos em paralelo com o Evangelho de hoje e entendermos que a cidade de Jerusalém foi visitada pelo Senhor, mas os habitantes de Jerusalém não o reconheceram. Jesus está entre os mais pobres e mais sofredores da região da Turíngia. E ali essa santa mulher, essa santa serva de Deus, olha com amor e reconhece a presença de Cristo e escolhe empenhar a sua inteira vida e tudo que estava ao seu alcance para o cuidado daqueles que são os menores, os mais necessitados aos olhos de Deus. Isabel escolhe estar onde Jesus escolheu estar.
junto aos mais pobres, aos enfermos. Seu esposo morre durante a cruzada do 1227. E Isabel, com grande amabilidade, recebe todos os cruzados que voltaram depois dessa fatídica cruzada, muitos deles trazendo doenças gravíssimas, dentre elas a hanseníase. E Isabel constrói um hospital e se dedica ao cuidado de cada um deles. É o mesmo período em que nós estamos tendo a história de São Francisco, de Santo Antônio, dos grandes santos mendicantes, que enchem o coração dessa santa mulher de desejo pelas coisas eternas. Como o testemunho daqueles que amam a Deus ilumina, meus irmãos, a vida dos que estão à sua volta. E hoje no Evangelho, Jesus chora sobre Jerusalém, que tem a presença da Virgem Maria, a presença de Nosso Senhor, que tem a presença dos discípulos, que está sendo o palco cênico onde se realizam as grandes obras do Senhor. Os milagres messiânicos estão acontecendo em Jerusalém. O Senhor se aproxima de Jerusalém pela terceira vez e agora Ele será o Cordeiro Pascal. E Jerusalém nada reconhece. Oh, meus irmãos e minhas irmãs! Que palavras duras as palavras do Evangelho de hoje. Jesus chorou sobre Jerusalém, as lágrimas de nosso Senhor, as preciosas lágrimas de nosso Senhor. Qual cristão em sã consciência e ardente devoção não teria o desejo de consolar o Senhor em suas lágrimas? E o Senhor chora por Jerusalém, pois por ela tanto é oferecido e tão pouco é acolhido. E, paralelo a essa imagem, vemos a vida daquela que foi uma consolação para Jesus. Santa Isabel, sob o olhar para as cidades destruídas pela fome, desde o seu período em que esteve junto com seu marido, para dizer a verdade, depois da morte do seu marido, no final das cruzadas do 1227, acontece uma fome que assola toda a região da Europa. E ali está Santa Isabel, abrindo mão de tudo o que lhe era por direito, com sucessão no reino, para tomar os seus bens e colocá-los à disposição dos mais necessitados. Eis a mulher que soube olhar todos os sinais da graça de Deus presente, sinais que não são reconhecidos pelos olhos de muitos, pois aquela terra se tornara maldita por causa da doença e da peste, por causa da fome e dos sofrimentos. E Isabel olhava e reconhecia ali Cristo sofredor. Cristo que estava junto do faminto, do indigente, daquele que esperava pelo socorro, era o próprio Senhor que esperava. E Isabel, sem pensar duas vezes, colocou tudo de si e escolheu ficar onde o Senhor estava. Eis aqui a escolha que me espera e que te espera. Uma vez que o Senhor nos leva a compreender onde Ele escolhe estar, é hora de nós escolhermos estar junto dEle. O Senhor sobe para Jerusalém para entregar-se como cordeiro imolado pela nossa salvação. Vai oferecer-se, nós estamos aqui pertinho da igreja de Covades, a grande passagem em que, segundo a tradição, São Pedro, que estava para sair pela Via Ápia da cidade de Roma, encontra Jesus, que caminha na direção contrária e diz que vai a Roma oferecer-se, mais uma vez em sacrifício. E Pedro escolhe estar
onde o Senhor está. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, que por meio do Evangelho, por meio da ação pastoral, por meio da experiência de fé, da divisão, da partilha da palavra e dos sacramentos, temos entendido sempre mais onde o Senhor escolhe estar e nós escolhemos estar com Ele. O Senhor escolhe estar no seio da nossa família e nós escolhemos estar com Ele, escolhe estar ao lado daquele que sofre, que passa fome, que passa as privações e nós escolhemos estar com Ele. O Senhor escolhe estar ao lado daqueles que estão em angústia e nós escolhemos estar ali com eles, por eles. Eis o chamado do Evangelho de hoje, eis o testemunho de nossa irmã Santa Isabel, que assim escolheu e o Senhor recebeu a sua escolha e lhe concedeu todos os dons e todas as graças espirituais necessárias. Aquele que disse que não esqueceria do copo d'água oferecido a um de seus discípulos, como poderia se esquecer no momento da dor e da doença, no momento em que os sofrimentos vieram, por exemplo, sobre a vida de Santa Isabel? Ela também enfrentou muitos sofrimentos nos últimos anos de sua vida. Poderia o Senhor se esquecer dela, que escolheu estar ao lado daqueles que sofrem? Quando o sofrimento se tornou as últimas páginas de sua vida, poderia o Senhor se esquecer dela, ela que por uma vida escolheu estar ao lado daqueles que sofrem? Absolutamente não. O Senhor não esqueceu. E veio para estar ao lado dela e acompanhá-la até o último dia, para que, completando a missão, ou seja, chegando o dia da volta do Senhor, então ela pudesse apresentar, como falamos ontem, as suas 100 moedas, dizendo: Senhor, foi difícil, eu sofri um bocadinho, mas aquelas 100 moedas que o Senhor me deu renderam outras 100, e outras 100, e outras 100, e outras 100, renderam 10 vezes mais, Jesus. E então também Isabel ouviu o Senhor dizendo: serva boa e fiel, vem tomar parte comigo à mesa. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, pela graça do Espírito Santo, recebemos os dons espirituais que nos ajudam a compreender onde está Cristo, ao lado de nossos irmãos e irmãs, junto com os nossos irmãos e irmãs. Peçamos hoje de maneira especial pela intercessão de Santa Isabel, que tenhamos a coragem e o vigor espiritual de escolher estar onde o Senhor está. E dessa forma consolaremos as lágrimas do Senhor diante da Jerusalém. A Jerusalém no tempo é a cidade onde vivemos, é o lugar onde estamos. A Jerusalém celeste é o céu. Mas a Jerusalém terrestre é o lugar onde estamos, onde a igreja se faz presente no tempo e na história. É ali que o Senhor chora. É ali que o Senhor espera ser consolado. É escolhendo estar onde o Senhor está que nós vamos oferecer a Ele um ato de amor e de consolação. Peçamos que o Espírito Santo de Deus não apenas nos ilumine, mas nos fortaleça a compreendermos onde Jesus está e a termos, como eu disse, a coragem e a força de permanecer com Ele, amando como Ele espera ser amado, como Ele nos ensinou a amar por meio do Evangelho, como Santa Isabel soube amar, cuidando dos enfermos, cuidando dos abandonados, ficando ao lado para que ninguém ficasse desamparado. Sendo dessa forma palavra e presença da providência de Deus. Mas para isso foi preciso que Isabel abraçasse no seu coração
uma vida de pobreza, de obediência e de renovação constante do amor a Deus sobre todas as coisas, e em uma palavra, uma vida de castidade, um amor único e exclusivo pelo Senhor, nosso Deus. Peçamos essa graça. Senhor, ajuda-me a ter um coração capaz de amar-te sobre todas as coisas. Ajuda-me, Senhor, a dispor e a colocar à disposição tudo o que me concedestes por amor a Ti, por amor ao próximo, de maneira que possa viver a perfeita pobreza. Ajuda-me, Senhor, a ter atenção às Tuas palavras e a cumprir a Sua vontade, como a vontade única e exclusiva sobre a minha vida, dispondo, Senhor, de tudo aquilo que tenho, de tudo aquilo que sou, a fim de que o meu viver seja para estar em Sua companhia e para amar contigo todos aqueles que são amados por Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel da Hungria e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.